Deus tem sido muito bondoso para conosco e tem nos abençoado com a sua palavra para que nós possamos viver uma vida livre, abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dando continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto e também aos santos da Acaia, na sua segunda carta, no capítulo 8 e 9, ele vai nos ajudar a entender acerca da contribuição cristã. Para que a gente possa entender melhor esse capítulo aqui, eu vou te dar algumas informações históricas que a própria Bíblia nos dá, dos acontecimentos que antecedeu essa grande coleta no mundo todo para assistir os irmãos que estavam passando fome na cidade de Jerusalém, na Judéia. No governo do imperador romano Cláudio César, houve um período de grande fome em todo o mundo. Fato esse que foi profetizado pelo profeta Ágabo em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28. Nesse mesmo tempo, os judeus que moravam na cidade de Roma foram expulsos. E você pode ver isso em Atos, capítulo 18. E então uma pobreza assoladora atingiu em cheio os cristãos. Então os discípulos de Cristo da cidade de Antioquia tomam o propósito, conforme as suas posses, a enviar socorro aos irmãos, enviar assistência aos irmãos através de Barnabé e de Paulo. Você vê isso no capítulo 11, versículo 28 e 29. E aí, o apóstolo Paulo, ao ser enviado aos gentios, assumiu o compromisso de não se esquecer dos pobres. Foi essa a única orientação que os apóstolos deram a Paulo quando este foi a Jerusalém falar do evangelho que ele pregava. E eles viram que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão, ou o evangelho para os gentios, e a Pedro da circuncisão, ou seja, o evangelho para os judeus. Então, durante as suas viagens missionárias, Paulo passou pela Macedônia, Acaia, Ásia Menor e instruiu as igrejas a levantar uma oferta especial para os irmãos pobres da região da Judéia que estavam passando realmente um período difícil, de grande fome. E aí você pode ver que as igrejas do Senhor no primeiro século, elas estavam unidas, as congregações que eu falo, não no mesmo lugar, mas no espírito, no serviço, no amor. Havia uma interação, né, uma codependência ou uma coparticipação das lutas das igrejas. Hoje parece que ser unido é estar reunido no mesmo lugar, com os irmãos de outras congregações. Isso é apenas um ajuntamento, nem revela unidade. A unidade no amor, no serviço, na fé, na palavra, né, vai levar as igrejas a cooperar mutuamente para assistir às necessidades e à falta de outros irmãos, até em outros países, em outras regiões que não sejam a nossa região ou o nosso país. Desde que em casa, né, em nosso país, em nossa região, já está sendo assistido. E Paulo, inclusive, deu um bom testemunho para os irmãos na cidade de Roma acerca dessa oferta levantada na Macedônia, na Ásia,
inclusive pede para os irmãos em Roma a orar, na verdade, a lutar com ele em oração, para que quando ele chegasse em Jerusalém, primeiro ele fosse livrado dos homens maus, e segundo, para que os irmãos judeus pudessem receber a doação dos gentios. Havia ainda um sentimento, um tabu, né, entre judeus e gentios, e eles estavam trabalhando com esse sentimento. Então Paulo pede aos irmãos na cidade de Roma para orar, na verdade, lutar com ele em oração, para que os irmãos pudessem aceitar essa oferta de amor dos irmãos gentios. E dito tudo isso, né, nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, como nós conhecemos, capítulo 8, versículo 1, que a contribuição cristã é uma graça concedida à igreja. Até nisso Deus é bondoso. Deus não quer que a gente se apegue às coisas dessa vida, deste mundo, e por isso Ele nos encoraja a seguir realmente o caminho da generosidade, o caminho do amor ao próximo, o caminho do amor ao estranho, ao estrangeiro, ao imigrante, o amor aos que estão à beira do caminho, caídos, sem ter coisa alguma. Olha o capítulo 8, verso 1 de 2 Coríntios diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Então, muitas vezes a gente lê esta passagem e exalta, né, os irmãos da Macedônia, quanto na verdade nós deveríamos exaltar a graça de Deus na vida daqueles irmãos da cidade da Macedônia, né? Por quê? Porque nós temos observado aqui que Paulo estava querendo que os irmãos soubessem da ação de Deus na vida daqueles irmãos, né? A graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, né? E essa palavra graça vai ser repetida vez após vez nesse livro e em especial nesse capítulo aqui. Olha o verso 2, o que ele disse: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, eles estavam vivendo tribulações, eles estavam na miséria. Aqui a palavra no grego não é pobre que tem o pão nosso de cada dia, era o pobre que não tinha nada. E mesmo eles não tendo nada, ele superabundou na riqueza da sua generosidade para participar e ajudar os irmãos pobres da Judéia, né? Por isso que o texto aqui fala: a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, os irmãos estavam em aflições, foram implacavelmente perseguidos, né? E além disso, eles deixaram que a graça de Deus atuasse na sua vida para poder contribuir, ajudar aqueles que estavam em maior necessidade. E também os macedônios, eles estão contribuindo, não é porque eles tinham algo ou algum recurso ou eram ricos, pelo contrário, a pobreza deles superabundou em grande alegria
porque eles propuseram em seus corações doar e abençoar. Então, nos versos 3 a 5, o apóstolo Paulo continua que, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Esse é o princípio bíblico para a oferta, nos mostrar voluntários na contribuição. No verso 4 ele diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. De novo, a palavra graça, de participar, de assistir, né, os irmãos que estavam enfrentando grande dificuldade e grande luta na Judéia. Depois ele diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, no verso 5. E então, qual é o segredo de sermos homens, mulheres, jovens, crianças? Devemos ensinar nossas crianças a serem generosos. Qual é a razão da generosidade em nossas vidas? A graça de Deus. Não é porque somos bonzinhos. A graça de Deus operando em nós faz com que nós sejamos generosos e doemos além da nossa capacidade ou além da dos nossos recursos, porque eles deram a si mesmo ao Senhor e depois contribuíram, porque eles se entregaram primeiramente ao Senhor. E aí então, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós. Tito tinha iniciado um trabalho entre os irmãos na cidade de Corinto, de colher recursos financeiros para ajudar os irmãos da Judéia, e Paulo então diz, olha, complete aquilo que vocês começaram através de Tito, nosso irmão, cooperador, obreiro, né? Paulo tem Tito em máxima consideração. E aí no verso 7, Paulo também diz, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, a igreja de Corinto, né, ela tinha fé, conhecia bem a palavra, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Né? Paulo estava encorajando que os irmãos progredissem na vida cristã, mas também progredisse na generosidade. Porque a igreja de Corinto, ela tinha fé, ela tinha a palavra, ela tinha o saber, mas eles eram mesquinhos, eles não quiseram ajudar o apóstolo Paulo, criaram dificuldades, né, para cooperar com o apóstolo Paulo, e já tinha feito uma promessa de ajudar e não ajudaram. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam crescer também nesta graça. E aí então o versículo 10 mostra que boa vontade não mata a fome de ninguém, né? Por isso que Paulo vai dizer agora aqui aos irmãos, no versículo 10, estas palavras. Olha o que ele disse aqui para a gente. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só na prática. Então, um ano atrás eles tinham iniciado, né, aquele trabalho junto com Tito para recolher donativos para os povos da Judéia, mas por algum motivo eles pararam com aquela obra. Então Paulo diz,
vocês, no ano passado, vocês principiastes não só na prática, mas também o querer convém isto. Então vocês precisam querer realizar esta obra. E os irmãos não queriam, né? Parece que eles prometeram cooperar e não cooperaram, né? Infelizmente, isso é muito comum também nos dias de hoje. As pessoas prometem, né? Mas não cumprem a sua promessa. E as nossas contribuições é uma expressão, né, da nossa fé, do nosso amor, da nossa gratidão ao nosso Deus. Porque, verso 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. E então, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então hoje você está em abundância e deve ajudar aqueles que estão em extrema miséria, em situação de fome, em situação de rua, em situação de necessidade dentro da comunidade cristã, porque amanhã pode ser você que vai estar em falta. E estes que hoje estão em falta podem estar em abundância. E estes podem vir amanhã, no futuro, cooperar para o seu bem-estar. Então eu vou dar para que no futuro esses irmãos prosperem. Não, essa não é a ideia. A ideia é que hoje Deus me agraciou e eu posso abençoar. Amanhã Deus pode agraciar outros e esses podem me abençoar. Mas eu devo fazer por amor e gratidão ao nosso Senhor. E também deve haver uma administração, né, sincera ali dentro da igreja, na administração dos recursos da igreja do Senhor. Por isso que Paulo diz no verso 19, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, né? Mas antes disso, ele também disse que ele estava assumindo, né, o compromisso de participar, de ir, de estar presente, né, na doação. Olha o verso 19 desse capítulo, o que Paulo vai dizer. E não só isto, mas também eleitos pela igreja, irmãos que seriam eleitos pela igreja para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosidade ou dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos tem experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador, convosco, quanto a vocês, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor, da nossa exultação, a vosso respeito na presença destes homens. Então você vê que há uma transparência, uma honestidade na administração financeira, na assistência aos santos da Judéia, e deve haver uma honestidade, uma transparência na administração dos recursos financeiros da igreja, para que todos saibam
o que entrou e o que saiu e como saiu, para quem saiu, né? Para que haja essa transparência, essa igualdade, né? E Paulo, então, ele elogia, né, seus amigos de trabalho, seus companheiros de luta, e nós devemos estar sempre promovendo, encorajando e motivando uns aos outros. Então, o capítulo 8 é um bom exemplo para que eu e você possa agir como os irmãos pobres da região da Macedônia, que deram a si mesmo ao Senhor e depois contribuíram, além das suas posses, para assistir e zelar e cuidar dos irmãos pobres da Judéia. E aí então Paulo vai mostrar que a contribuição é uma graça de Deus, no capítulo 9, né? E ele vai expor para a gente. Eu sei que eu pulei alguns versículos aqui, né, do capítulo 8, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem bem esta passagem, mas deixa eu retroceder um pouquinho e então ler todo o texto. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Lembrando que eles propuseram, né, socorrer nossos irmãos na cidade da Judéia, né? Então, versículo 3 diz: porque eles testemunhou eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, né? Temos que ser voluntários na nossa contribuição e não forçados, obrigados, manipulados, né? Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim, também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, pois que eu estou dizendo que às vezes os irmãos têm fé, os irmãos têm a palavra, os irmãos têm o saber, mas não têm a generosidade. Por isso que Paulo desafia os irmãos: também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, né, é o texto que eu pulei, sendo pobre, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, pela pobreza de Cristo, vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado eles tinham começado, principiar-se não só a prática, mas também o querer convém isso. Não adianta você só iniciar uma obra e parar pelo caminho, você tem que completar essa obra para a glória de Deus, para o bem comum dos que dependem da realização desse trabalho. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta. Então, qual era a falta da igreja de Corinto? A generosidade. Qual era a abundância da igreja da Macedônia? Então, as igrejas cooperam e contribuem para o bem-estar uma da outra. E aí disse, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, não quer dizer
que nós vamos alimentar pessoas que não querem trabalhar, não querem ser responsáveis, porque temos instruções para não alimentar quem não quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, não coma, diz o apóstolo Paulo. Então, mas esses irmãos trabalharam, esforçaram, mas não tinham condições, né? Eu vi uma reportagem no jornal essa semana que eu fiquei indignado. As pessoas do Senegal trabalhando, né? Dia e noite, colhendo arroz para os grandes produtores de arroz daquele país, e o salário deles era 5 quilos de arroz. Né? Deus abomina aqueles que enriquecem à custa do sangue dos trabalhadores, à custa da pobreza dos trabalhadores, né? Fiquei sabendo nessa Copa em Dubai, né? Mais de 6.000 senegaleses foram mortos naquele trabalho, recebendo salário de fome e agora mortos, não foram indenizados, não foram assistidos, e suas famílias no país de origem estão em grande aflição. E isso dá nojo. Os cristãos têm que sentir indignação contra o pecado e contra toda a corrupção, né? Mas eles não estão pensando nisso, estão pensando na Copa. Tirar os olhos do Senhor, estão pondo nas coisas deste mundo. E aí Paulo fala do Tito, né, que eu terminei de ler, elogia seus companheiros, aí eu não vou ler esta passagem novamente. Então, no capítulo 9, Paulo, então, ele diz, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheceis com vossa pretexta, da qual me glorio junto aos macedônios. Paulo elogiou a igreja de Corinto diante da igreja da Macedônia, dizendo que a Acaia, então, na verdade, Paulo não elogiou a igreja de Corinto, ele elogia a igreja da Acaia, porque a igreja de Corinto, ela começou um ano atrás e interrompeu. Então, Paulo encoraja a igreja de Corinto a crescer nesta graça. Então, Paulo aqui não está elogiando a igreja de Corinto, está elogiando os irmãos da Acaia, porque olha o que ele diz, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Era para a igreja de Corinto também estar preparada. Eles iniciaram, mas pararam. Eles prometeram, não deram, né? Você não tem que prometer nada, mas se você prometer, cumpra, né? Para a glória de Deus. A não ser que há um percalço, aí você vai e compartilha. Não aconteceu isso, por isso eu não vou poder honrar o meu compromisso, e todo mundo vai entender, né? Se houve uma catástrofe, houve uma doença inesperada na sua casa e você agora está precisando de apoio, a igreja vai te apoiar. Mas não é o caso aqui, tá? A turma tinha os recursos, podiam ter contribuído, mas não. Mas a Acaia realmente não só iniciou, como completou e estava pronto. Contudo, enviei irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados, né? Paulo acreditava que os irmãos estavam prontos, mas ele recebeu provavelmente notícias de Tito, olha, a turma não está pronta, né? E aí Paulo falou, mas eu já falei que os caras estavam prontos, como a Acaia já estava pronta. E aí então Paulo encoraja a turma de Corinto a completar aquele trabalho,
e, e fala, olha, eu falei bem de vocês, e agora? Né? Vocês vão deixar que eu passe por mentiroso? Mais ou menos isso, né? Que Paulo está falando. Para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem despercebidos, tá vendo? Não fiquemos nós envergonhados, para não dizer quanto a esta confiança, tá vendo? Sim, Paulo falou só, se alguns da Macedônia for com a gente, chegar aí, vocês não fizeram nada, nós vamos ficar envergonhados, porque eu já tinha dito, porque a Caia já estava preparada, vocês começaram a fazer esta obra, mas Tito chegou aqui dizendo que vocês pararam, então, abundeis nessa graça, irmão, cumpra, queira, faça. Então, Paulo está encorajando os irmãos para fazer, praticar, para que ele não passe por mentiroso, nem fique envergonhado diante dos irmãos da Macedônia. Porquanto julguei convenientemente recomendar aos irmãos que nos precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada. Eles tinham anunciado, mas não tinham preparado, não tinha realizado. Então Paulo falou, eu estou mandando gente na frente aí para que vocês preparem, para que quando nós chegarmos, a gente não passe por mentiroso, porque eu elogiei vocês, e nem sejamos envergonhados diante dos macedônios, que eram pobres, viviam na extrema pobreza, e mesmo assim eles foram generosos em dar, em ajudar, e foram além do que tinham. Não é para ir, mas eles foram. Porque Paulo diz que Deus não quer que você dê aquilo que você não tem. A não ser que você dispõe, né? Você quer fazer mais, faça. Alarga seu coração, alarga a sua mente a favor dos santos. Porque não há limite no amor, mas é um ato voluntário, não é um ato obrigatório, né? Constrangindo. Não, é um ato voluntário. E aí então Paulo disse, já anunciada, então eles já tinham anunciado, para que estejais pronto como expressão da generosidade e não da avareza, né? Quando eu e você não importamos com as necessidades dos nossos irmãos, nós somos tidos como avarentos, e não só tidos, como vistos por Deus como avarentos. Portanto, eu quero te encorajar a crescer também na graça de dar, de contribuir para que a obra de Deus seja completa e as pessoas sejam assistidas nas suas necessidades. E aí Paulo continua, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Os da Macedônia semeou com fartura, né? Não quer dizer que eles iam ficar ricos. Eles ficaram, foi mais pobres, porque eles deram além das suas posses, mas eles ficaram ricos da graça e a generosidade dele aumentaram. Paulo está dizendo para os irmãos crescer nesta graça. Então, quanto mais eu dou, mais eu cresço, não financeiramente, mas na graça da generosidade. Eu vejo às vezes os irmãos que fazem a coleta na igreja citando esse texto, dizendo mais ou menos assim, se você der muito dinheiro, você vai receber muito dinheiro de Deus. Se você der pouco dinheiro, você vai receber pouco dinheiro de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, se você semeia com abundância, você vai crescer nesta graça. Qual graça? A graça da generosidade. Porque a igreja da Macedônia vivia numa extrema pobreza e eles deram além do que tinham
E eles superabundaram. Olha o que diz o texto. Vamos voltar lá. Capítulo 8, versículo 2. Porque no meio da muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Profunda pobreza deles. Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, não é se eu der muito dinheiro, eu vou ter muito dinheiro. Isso é comércio, isso é investimento financeiro, né? Tem nada a ver com a espiritualidade. Mas quanto mais eu contribuo para a assistência aos irmãos, eu cresço na graça da generosidade. Como na graça da fé, na graça da palavra, na graça do conhecimento, na graça do saber, na graça da sabedoria. Eu cresço. Então, irmão, por favor, pare de ensinar que os irmãos vão receber mais dinheiro se eles derem mais dinheiro na igreja. Isso o Edir Macedo faz. As igrejas neopentecostais fazem. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo que se eu sou generoso como os irmãos da Macedônia, eu vou crescer e superabundar na generosidade. Mas se eu sou mesquinho como a igreja de Corinto, que promete e não cumpre, eu não vou crescer nesta graça. Se eu for como a igreja da Acaia, que prometeu, preparou a sua doação e ficou pronto, né? Paulo diz, desde o ano passado eles estavam prontos. Ou seja, não é que eu dando coisas materiais, eu vou receber coisas materiais. Não, eu dando, movido por gratidão e amor a Deus, eu vou receber bênçãos espirituais. E não só vou crescer nesta generosidade, nesta graça, mas eu também vou ouvir muitos dando graças a Deus. E não é esse o objetivo da igreja? Levar as pessoas a dar graças a Deus, a honrar o Senhor, a amar o Senhor, a obedecer o Senhor. Deus, sendo rico, se fez pobre. Então você que tem abundância, você deve dar em abundância, crescendo nesta graça, colhendo frutos espirituais, né, para a vida. Paulo falou isso lá em Gálatas. Se você semeia para a carne, vai colher corrupção. Mas se você semeia para o Espírito, vida e paz. Então, o que os irmãos estão fazendo? O que é semear para a carne? Se eu pego os meus recursos financeiros e só penso em mim, nos meus interesses, nos meus negócios, estou semeando para a carne. O que eu vou colher? Corrupção, porque tudo envelhece, é roubado, é enferrujado, desaparece, né? Mas se eu invisto no reino de Deus, o que eu colho? O que eu recebo de volta? Mais dinheiro? Não. Eu recebo a incorruptibilidade, vida e paz. Se eu semeio para o Espírito, eu colho vida e paz. Então, por favor, pare de usar esse texto para dizer se vocês, irmãos, derem muito dinheiro, vocês vão ter muito dinheiro, porque não é isso que o texto está dizendo. Se você der pouco dinheiro, você vai ter pouco dinheiro. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que se eu contribuo muito, eu vou colher muito, vida e paz, coisas incorruptíveis. Eu vou crescer na graça de Deus, mesmo sendo pobre. Eu vou superabundar na graça de Deus, mesmo sendo paupérrimo, que era a questão aqui dos irmãos da Macedônia. Espero que os irmãos tenham entendido e nunca mais use essa passagem para dizer quem dá pouco ganha pouco, quem dá muito ganha muito. Rapaz, isso é de Macedo, isso é neopentecostalismo, isso é blasfêmia contra as Escrituras. E eu sei que muitas vezes as pessoas fazem não por maldade,
Eu tenho certeza que meus irmãos, às vezes, usam essa passagem não por maldade, né, de forma errada, mas por falta de entendimento, por falta de conhecimento, e eu não quero que você fique na ignorância a esse respeito. E ele então continua dizendo que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, é voluntário, é um ato proposto, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Ele não falou em toda a riqueza material, em toda a graça. A graça da sabedoria, do conhecimento da palavra, do saber, da generosidade. Você quer superabundar nessa graça? Começa a doar, começa a dividir, começa a compartilhar. Faça além do que você pode. E você vai se tornar uma pessoa brilhante, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, agraciada. Você vai colher vida, incorruptibilidade e paz. É isso que as Escrituras ensinam. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Tá vendo? Vocês vão superabundar em toda boa obra, sendo abundantes na generosidade. Distribuiu, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Agora, Deus que te deu, né? Deus que te alimenta, segundo a sua vontade, também aumentará a vossa sementeira. Agora, porque você foi fiel no pouco, né? Ou no muito, e Deus te coloca numa situação de poder fazer ainda mais. Não é para si. Você não vive mais para si. Você não trabalha mais para si. Nós já falamos sobre isso numa das aulas. Você agora existe para Deus. Você agora trabalha para Deus, para abençoar seus irmãos, o pobre, o órfão, a viúva. Então, e se você trabalha para cuidar destes, você acha que Deus vai deixar faltar para cuidar desses? Você acha que Deus vai deixar faltar dinheiro para a obra dele? Não. A Bíblia diz lá em Ageu, Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Aí a turma pega essa passagem erradamente também, como pega Coríntios aqui erradamente, para dizer que Deus vai enriquecer os cristãos. Não. Lá está escrito que Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, e que esses recursos viriam das nações, porque Deus ia sacudir as nações e trariam esses recursos para a obra dele, para a construção do templo e a restauração do culto, para que as nações pudessem vir aprender a palavra do Senhor na cidade de Jerusalém. Então, você acha que vai faltar dinheiro para a obra de Deus? Não, não vai. O que está faltando na obra de Deus não é dinheiro. O que está faltando são homens, mulheres, famílias, cujo coração estão integral na obra de Deus. É isso que está faltando. Como a igreja da Macedônia. Você acha que a igreja da Macedônia ficou rica financeiramente porque eles deram além das forças? Claro que não. Eles ficaram mais pobres. Mas não diga que eles ficaram pobres espiritualmente. Não diga que eles ficaram pobres nas boas obras. Não diga que eles... Porque eles cresceram nesta graça. Eles cresceram para toda boa obra. E Deus ia enviar recursos para que eles pudessem dispensar a outros, não a si mesmo, mas a outros. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, essa sementeira multiplicando não é para si, não é para você ir para Cancún, tirar férias e passear, comprar um carro novo, trocar o piso da casa, comprar uma mansão.
para si. Não é. É para os pobres, é para a missão de Deus, é para a construção desse edifício espiritual que sois vós, a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. E ele disse, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, tá vendo? Então, Deus, se você é mesquinho como os irmãos de Corinto, você acha que Deus vai confiar uma obra gigantesca a você? Não vai, porque você vai usar para si mesmo. Mas se você é generoso como a igreja da Macedônia, Deus vai confiar a você uma grande obra, porque Ele sabe que você vai usar esses recursos para o bem do próximo, para o bem do reino dele. É simples. Só que às vezes os irmãos usam erradamente essa passagem. Se eu der muito dinheiro, vou ter muito. Se eu der pouco, eu vou ter pouco. Não. Eu vou ter muito para continuar fazendo a obra de Deus. Eu vou ter muito para continuar assistindo aos pobres. Eu vou ter muito para continuar fazendo toda boa obra. Não é para mim. Eu morri, portanto... Perdão, Cristo morreu, portanto todos morreram. Eu já não vivo mais para mim, eu vivo para Deus, para o reino de Deus. É isso que a Bíblia ensina, né? E essa é a doutrina de Cristo. Eu não estou falando que é fácil praticar. Vou sentar lá no prédio da igreja, cantar uma meia dúzia de cânticos, dar o que sobra dos nossos recursos, ouvir o pregador, tolerar, né? Porque às vezes o pregador não faz bem seu trabalho, está lá em silêncio, tolerando o pregador, né? É fácil. Agora, enriquecer-se para servir os outros, as pessoas querem enriquecer para elas. Mas não é essa a doutrina de Cristo, né? Ele termina então aqui, né, dizendo... vocês vão enriquecer para toda boa obra, então vocês terão condições de realizar toda boa obra, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. As pessoas vão dar graça a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. O ato de contribuir generosamente para assistir os necessitados levará pessoas a glorificar a Deus pela nossa obediência, a nossa confissão. Qual foi? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, quanto ao Evangelho de Cristo. Então está faltando no nosso meio, como na igreja de Corinto, obediência a nossa confissão quanto ao Evangelho, porque são poucos os irmãos que contribuem na igreja para a obra do Senhor, não é para si mesmo. Às vezes eu vejo os irmãos contribuindo para ter ar-condicionado no prédio, ter bancos luxuosos, prédios faraônicos. Eu não sou contra prédio, nem sou contra ar-condicionado em certas situações. Mas o faminto continua com fome, o evangelho não tem sido pregado, as pessoas não estão ouvindo porque não são enviados missionários. Eu não sou contra prédio, eu sou a favor, mas não precisa ser faraônicos, né? Quem faz isso são as religiões para impressionar os outros. Nós impressionamos os outros pela obediência da nossa confissão ao Evangelho de nosso Senhor, quanto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto oram eles a favor de vós,
com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Então, o que está superabundando? A graça, as boas obras, a generosidade. Esse é o fruto daqueles que são generosos. Eles estão sempre fazendo mais obras, estão sempre crescendo na graça de socorrer o necessitado, estão sempre crescendo na fé, na palavra, sempre se destacando. Por quê? Porque eles estão enriquecendo para si, não, para Deus, para os outros. Eles não trabalham mais para si, mas para socorrer o necessitado. E aí Paulo termina aqui dizendo, graças a Deus por esse dom inefável. Eu espero ter abrido a sua mente, o seu coração, sua visão, ampliado, né? Espero que o Espírito Santo, não eu, né? Quem sou eu? Eu não sou nada, né? Apenas um servo de Cristo. Mas eu espero que Deus abra a nossa mente. Porque quanto mais nós doamos para assistência aos santos, para o trabalho missionário, para as obras locais, mais nós crescemos e mais condições nós temos da parte de Deus para realizar grandes obras. Porque muitas vezes nós não realizamos grandes obras, porque somos mesquinhos, como a igreja de Corinto foi. A Acaia não, a Acaia foi generosa, a Macedônia foi generosa. Paulo está encorajando a igreja de Corinto a superabundar nessa graça. E olha que a igreja de Corinto era rica. Vivia numa grande metrópole. Então, meus irmãos, vamos sim dar além das nossas forças, como os da Macedônia. E à medida que mais recursos chegam, que nós possamos dar mais, não é para reter, né? Aquele que retém além do necessário, da impura perda, segundo as Escrituras, é para que a gente realize mais obras, né? Quanto mais generosos, mais condições nós teremos de realizar mais obras. Nós precisamos de escolas cristãs para as nossas crianças, nós precisamos de escolas para os nossos jovens, nós precisamos de escola para os nossos irmãos irem à faculdade cristã, nós precisamos de hospitais cristãos, nós precisamos de recursos para dar assistência social aos que não fazem parte da igreja. Nós precisamos. Então, se nós não doamos a essas grandes obras, não vão acontecer. Não vão acontecer. Mas se nós somos como a igreja da Macedônia, nós vamos superabundar, Deus vai aumentar a nossa sementeira e nós estaremos aptos para realizar toda boa obra. Que Deus te abençoe.